Queridos irmãos, pastores, amigos, obreiros, missionários, sejam bem-vindos ao podcast Fé na Verdade. Faço questão, na abertura de cada um dos nossos programas, de deixar claro que o público-alvo deste podcast são os pastores, os obreiros, os missionários. No entanto, e com certeza, todos os que acompanharem serão abençoados ao perceberem o lado de cá. Muitas vezes os irmãos estão vendo o lado de lá, o lado da ovelha, o lado da igreja. E é tão importante também compreender o lado do pastor, suas atribuições, seus dilemas, seus conflitos e seus desafios. Assim, você poderá orar mais por seu pastor, compreender e cooperar. Quero também lhe pedir para comentar, para curtir e para compartilhar. Ligue, mande um WhatsApp, entre no canal da igreja no YouTube e você pode procurar na playlist o programa, o podcast Fé na Verdade. E você pode enviar este do dia de hoje e os demais, os anteriores. E assim você pode fazer com que o seu pastor, se ele não souber, saiba da existência deste podcast para ele, para os pastores. Então nos ajude a tornar este podcast conhecido dos pastores e dos missionários. Nós estamos estudando neste podcast o livro Ser Pastor. Um livro bem objetivo, um livro de fácil leitura, escrito por dois obreiros do Senhor bem experientes, e seus conselhos são bem relevantes e, com certeza, se você adquirir o livro e comprar e ler, você será ricamente abençoado. Hoje nós veremos o capítulo 12 deste livro. Está conosco, no estudo deste livro, Ser Pastor, o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista do Dom Pedro, que tem nos abençoado com a sua presença e a sua participação a partir de uma experiência pastoral de longa data. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por dispor do seu tempo. Eu sei o quanto o nosso tempo é corrido, o número de compromissos que temos, e acrescentar mais um, né? É um desafio. E obrigado pelo irmão ter aceito e por estar conosco. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Tem sido um grande prazer poder desfrutar deste momento de mútua comunhão com o irmão e também com aqueles que nos assistem, e assim podermos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito bom. Pastor, hoje o tema é saber delegar. Os seminários não nos preparam totalmente, como nenhum curso prepara nenhum profissional totalmente. Mas, na questão da liderança, de fato, alguns seminários não têm dado nos seus currículos a devida atenção que esse tema merece. O irmão mencionou aqui na nossa conversa que não sabia delegar, eu também não. Houve um momento do meu ministério no início que nem tirar férias eu tirava, de tão assoberbado, preocupado com a igreja. E eu fui aprendendo, não é, pelos erros que a gente comete, né? E é possível perceber, não por conta de uma visão autoritária, de alguém que se torna centralizador porque quer o comando, quer tudo em suas mãos, mas muito zelo, muita vontade de trabalhar e de servir, e isso é muito bom, mas tudo sem sabedoria pode, às vezes, até atrapalhar. Água demais, dizia minha avó, mata a planta, né? E nosso zelo, muitas vezes, pela obra é tão grande e nós queremos nos assenhorar de todas as coisas, isso é impossível. Isso esgota, cansa, debilita, né, e desgasta o pastor com a igreja. E a duras penas eu também fui aprendendo a delegar. Como tem sido a sua experiência, pastor, nessa área
da liderança, nesse aspecto específico de delegar? Então, como o irmão bem frisou, os seminários não nos ensinam isto. E nós trazemos uma cultura no nosso meio batista de centralizar no pastor. É uma cultura clerical. E, neste caso, eu vejo a importância da mentoria. Quem me ajudou a entender que eu precisava delegar? Em primeiro lugar, o Senhor, trabalhando na minha vida, no meu coração, mas através de pessoas que, assim como Jétro ajudou Moisés a perceber que ele estava precisando de delegar, da mesma forma o Senhor levantou ao longo dos anos pessoas que foram me ajudando a perceber. E outra, eu tive que ter a ajuda de pessoas que, junto comigo, e eu também observando aqueles mais velhos do que eu, aqueles mais experientes, eu fui aprendendo a praticar esta tarefa que é importantíssima para o ministério pastoral e também difícil devido à nossa natureza humana de querer tentar trazer para si as responsabilidades que devem ser compartilhadas. Ok. Então, pastor, vamos lá, o capítulo 12, saber delegar. E os autores começam dizendo: saber delegar é uma extensão essencial da liderança eficaz e merece abordagem à parte. Eles dedicaram um capítulo. A liderança pode ser definida como a capacidade de suscitar outros líderes, desenvolvendo o potencial máximo de outras pessoas para suas próprias obras de serviço no corpo de Cristo. Esse objetivo só pode ser alcançado através da delegação. Então, ajuda a formar novos líderes que vão, inclusive, compreender o ponto de vista de quem lidera, porque quem não está à frente nem sempre percebe dessa perspectiva. E quanto mais líderes tivermos que vão enfrentar todas as dificuldades de uma liderança, provavelmente, se forem humildes para aprender, aprenderão que não é simples e não é fácil liderar. Principalmente nós que lideramos na igreja, onde as pessoas não são pagas, a maioria são voluntários, ou você consegue recrutá-las, motivá-las, orientá-las, treiná-las, não é, para o trabalho, e você não tem poder de admissão nem de demissão, ou nós teremos muitas dificuldades. Já numa empresa, o líder, ele também tem o poder de chefia, e a cooperação, ela acaba sendo quase que inevitável, porque esse líder tem esse poder de chefe, de demitir, né, de repreender ou de advertir um liderado, né? Então, para nós, o desafio é dobrado, liderar onde 95% da igreja é composta de pessoas voluntárias, né? Então, eles prosseguem dizendo: o título de bispos dado aos pastores e mestres implica que devemos supervisionar certas tarefas em vez de realizá-las nós mesmos. A qualificação para os presbíteros de que eles devem ser capazes de ensinar pode incluir não só a capacidade de ensinar a doutrina e conduta cristã, mas também a transmissão de informações e habilidades para que as pessoas atinjam as obras de serviço que Deus tem preordenado para elas. Como é que o irmão analisa e considera estas afirmações, pastor? Então, aí é importante nós entendermos que a igreja é um organismo, principalmente. Nós precisamos da estrutura, precisamos desenvolver uma organização na igreja, mas, acima de tudo, a igreja é um organismo. E aí o pastor, juntamente com a sua liderança, precisam não só eles saberem onde é o lugar deles no corpo, como também ajudar através do ensino da palavra, através do exemplo
e, através também destas informações que transmitem essas habilidades, ajudar os membros a saberem onde é o seu lugar no corpo. As pessoas certas, pelas razões certas, nos lugares certos. Isso é um desafio continuamente no seio da igreja, porque isso possibilita que a igreja não venha, no futuro, a definhar. Eu costumo comparar igrejas locais como pessoas. Elas têm suas fases, elas nascem, têm sua fase de criança, de adolescente, de jovem, adulta, ficam velhas, e se a gente não trabalhar com esta visão, elas podem morrer, tanto que existem igrejas que fecham as portas. Então, quando uma igreja tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, adultos, tem pessoas idosas, essas idosas não deixam de atuar, elas continuam atuando, mas agora num ritmo diferente, em harmonia, de maneira que essa visão de serviço cristão, de entrega total ao serviço, é contínua na igreja. É o que eu vejo na sua igreja aqui, uma igreja vibrante, dinâmica, onde a comunidade é impactada com o testemunho de vida cristã e serviço também. Uhum. E, pastor, eu achei interessante sobre a questão da supervisão, porque um outro erro que a gente acaba cometendo na prática é, bem, eu deleguei e agora deixei aquele líder com toda a responsabilidade. Então, se aconteceu, aconteceu, se ele não cumpriu o seu papel, não cumpriu, e o supervisionar, o delegar, não é esquecer, Sim. não é eximir-se da responsabilidade. Em última instância, aquele que delega, ele continua o responsável por aquela tarefa. Então, esse é o trabalho do pastor numa igreja com muitos ministérios, é acompanhar, né, diáconos e muitos ministérios, e é conseguir fazer essa coordenação, porque se aquele ministério não agir, fica uma lacuna, né? E então providenciar para que outro líder, motivar novamente aquele líder, saber por que ele não conseguiu, as razões. Então, é um acompanhamento contínuo, né? Ininterrupto. Isso exige a prestação de contas, que é fundamental no processo. Também a avaliação, tanto do aspecto positivo como daquilo que não deu certo, que pode ser melhorado, que pode ser aprimorado. Então, é contínuo. Reuniões periódicas com todos os ministérios, para que eles possam estar se alinhando e, de fato, em harmonia com a visão da igreja, com a visão do pastor. Não sei se o irmão se lembra, nós somos quase da mesma idade, mas eu lembro daqueles circos, e tinha uma apresentação que era a minha favorita. Imagine uns tacos de sinuca. O ator colocava o malabarista, um prato, Sim. Ele fazia aquele prato girar, ele no segundo, tinha uns 10 ou 12, não sei. Quando ele chegava no último, o primeiro já estava perdendo força, ia cair e quebrar, e ele saía correndo e dava força aqui, ia para o segundo. Quando ele já estava chegando no fim, aquele último também, e ele voltava, e eu, quando penso na questão da liderança e da delegação e da supervisão, é isso, né? Exatamente. Você treina, motiva, anima, e aí você vai dar apoio a outras áreas, né? Quando você vê aquela área, já está quase parando, né? Aí volta para lá correndo, e aí a gente vive nessa correria de motivar, né? Esta imagem já veio à minha mente também, para retratar exatamente essa rotina da vida do pastor. Isso. Vamos lá, então. Delegar é parte do nosso reconhecimento público de que o ministério é de toda a igreja, não é do pastor. Embora tenhamos alta conta
em alta conta a nossa vocação como pastores e mestres, ou ministros, como nós muitas vezes somos chamados, os conceitos inúteis de clero e leigos deveriam ser descartados. Sim. Essa maneira de pensar tem concentrado muitos aspectos do ministério sobre um indivíduo, criando o ministério de um homem só. Essa ideia do clero, falava-se muito, o pregador leigo, o leigo, né? Graças a Deus, essa nomenclatura, que tem a ver até com uma eclesiologia, uma visão doutrinária, Sim. ela foi superada. Não existe o ministério, né? Todos são ministérios dados pelo Senhor e são dignos do mesmo trato e dedicação. Agora, uns dedicarão tempo integral e outros dedicarão, né, tempo parcial. Eu diria que a diferença é basicamente essa, não é, do tempo que se investe nele. E Deus nos dá, através da igreja e também alguns outros obreiros, né, o sustento para poder realmente focar nisso, né? Exatamente. Muito bem, vamos em frente. Esperam-se muitas coisas do pastor convencional. Uma forma de evitar esta armadilha é atribuir uma ênfase adequada à liderança compartilhada e estabelecer que o ministro é apenas um presbítero entre presbíteros, embora chamado para ser o presbítero presidente. Lembrando que presbítero é a mesma coisa que pastor, né? Aquele que preside, né? Aquele que está supervisionando também. E no caso deste, que é o presbítero presidente, é um dom. É uma pessoa que foi chamada pelo Senhor para esta função. Então, os membros da igreja o reconhecem como aquela pessoa que está ali, não por um mérito próprio, mas pela graça do Senhor na vida da igreja, que dá este dom para esta pessoa abençoar a igreja com suas habilidades, com seus dons espirituais. Muito bem. É importante delegar, e esse é um aspecto fundamental da liderança, e é esse tema que estamos abordando no podcast Fé na Verdade. Dentro de instantes voltaremos para o segundo bloco, dando continuidade à abordagem deste tema tão interessante e tão relevante. Aguarde, fique conosco, espere só um pouquinho e já estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade. Hoje estamos estudando o tema Saber Delegar. E eu quero pedir a você, pastor, colega, comente aí, deixe no chat a sua pergunta. Provavelmente, possivelmente, nós responderemos no próximo podcast qualquer pergunta dirigida ao pastor João Saraiva ou a mim mesmo. Faça aí a sua observação e não esqueça, curtir, compartilhar e comentar. O seu comentário para nós é muito relevante. Pastor, estamos tratando desse tema. E nós já admitimos, não é, que, às vezes, a duras penas, nós aprendemos até, eu diria, com o sacrifício da nossa saúde emocional, principalmente, que delegar é fundamental. Isso também tem a ver com o fato de que Deus, Ele quer um povo constituído de servos. Sim. E que os dons do Espírito revelam que Ele os capacitou, Ele capacitou a todos os crentes a servirem. Então, se a igreja tiver todos dentro da visão bíblica de que foram divinamente capacitados, teremos uma igreja com muitos servos e servas e, consequentemente, com muitos ministérios, né? E essa ênfase na delegação destaca essa importância, não é verdade? Muito bem. Vamos em frente. Os autores dizem: outra maneira de evitar essa armadilha é a prática de delegação de responsabilidades como parte do nosso reconhecimento de que o ministério é trabalho de toda a igreja, com todos os membros encontrando seu lugar
de direito. O irmão concorda com Exatamente. essa afirmação? Exatamente, né? É a pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas. Então, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E eu preciso saber qual é este lugar onde Ele quer que eu o sirva. E isso é desenvolvido, é trabalhado através da mutualidade, através do ensino da palavra, enfim, as disciplinas espirituais, a comunhão, a palavra, a oração, a vida simples, que consiste em você desenvolver a habilidade de lidar com a rotina, com a agenda do dia a dia, mas com sabedoria, com o entendimento. Vivemos num mundo caído. Então, o tempo todo estamos sendo tentados a nos distrair e, assim, não cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Ok, muito bem. Lição antiga, mas oportuna. Quando se fala em delegar, imediatamente, né, nós lembramos do bom conselho do sogro de Moisés. Nenhuma passagem na Bíblia tem maior relevância para a delegação que o conselho que Jetro, sogro de Moisés, deu em sua visita à filha e ao genro, quando ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Ele observou e ele percebeu que Moisés ia acabar exausto e morrendo, né? Ele ficou assustado e deu um conselho. Não tinha nenhum curso de administração, mas a sabedoria e a inteligência dada por Deus ao homem revela que realmente quem lidera não pode liderar sozinho. Né? Ele precisa ter uma liderança compartilhada. Até porque, pastor, por exemplo, é possível observar um ministério onde você tem um bom líder que está fazendo um bom trabalho, mas ele está fazendo e liderando sozinho. Ele não deixa outros participarem do processo de decisão, ele já chega com as metas prontas, as decisões tomadas, e por ser um bom líder e respeitado, as pessoas vão. O problema é que se Deus o leva, se ele é transferido, né, para um outro estado por motivo de trabalho, apenas um exemplo, aquelas pessoas não aprenderam com ele a liderar, porque ele não fez discípulos líderes, né? Ele não deixou que pessoas participassem desse processo de decisão. Eu não sei se isso é uma insegurança, medo de que, de alguma maneira, surja uma ideia diferente da sua e a sua não prevaleça. Não sei realmente como entender. Podem ser muitas coisas. Que conselho o senhor dá, pastor, para pastores que acabam por centralizar demais em si e não ouvem esse conselho de Jetro? Eu acredito que, em primeiro lugar, o nosso problema é o coração. Então, se eu tenho, de fato, me preparado academicamente, eu tenho um bom conhecimento teológico, mas eu ainda tenho influência de pensamentos do mundo caído, influenciando minha forma, minha cosmovisão, isso pode me prejudicar. Por exemplo, eu tenho que lembrar que o reino de Deus tem um funcionamento totalmente diferente do mundo caído. No reino de Deus, aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o que serve. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, eu tenho que, de fato, crer que Deus me chamou para aquele ministério. Se Ele me chamou para pastorear uma determinada igreja local, e eu tenho convicção disso, então não preciso me preocupar com outros pastores que podem chegar, que vêm até para me auxiliar, que vêm até para me ajudar. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em trabalhar com uma equipe, com outros pastores, porque eu
vejo que naquela oportunidade que eu tenho de trabalhar com outros pastores, eu estou aprendendo com eles e eles comigo. Então, é o princípio da mutualidade que é tão rico no Novo Testamento. Né? Pastor, o senhor citou essa questão, né, de modelos, e hoje eu vejo que os coaches são pessoas que querem ensinar outras a ganhar muito dinheiro, a serem bem-sucedidos. E muitos pastores procuram cursos com coaches e querem aplicar isso no ministério. O problema, aprender com gestores competentes, eu vejo como uma coisa. O coach, ele, no meu entendimento, mais do que apresentar alguns princípios de administração, de como ser bem-sucedido, ele passa uma visão de mundo e valores que, ao meu ver, influenciarão negativamente o pastor. E eu tenho, não um pé, eu tenho muitos pés atrás com os coaches. E alguns deles querem, inclusive, dar pitaco na questão da vida espiritual. Sim. Não é? É comum o irmão ver aí nas redes sociais um pastor cuja igreja cresceu, aí ele agora cria um curso e você quer aprender comigo e tal, ele faz a propaganda, quando você vai ver, né, e entra, é um curso, R$5.000. Um pastor eu conheço, foi até meu aluno no seminário, hoje ele pastoreia uma igreja com milhares de pessoas e ele criou um curso, né, para ensinar, acredito, né, que ele possa ter coisas interessantes, mas virou um modo, porque hoje virou moda, né? Se você é médico, é advogado, virou moda você criar cursos na internet e vender esses cursos. Né? E aí eu questiono muito criar um curso para ensinar alguém a pastorear. Se Deus me deu, pela graça, êxito no ministério, eu deveria compartilhar isso com meus colegas, né, de uma forma humilde. Sim. E gratuita. Olha, eu quero compartilhar com vocês como Deus e os interessados. Mas quando você vê valores, qual é a intenção, né? Então, eu vejo muitos pastores correndo da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, atrás de alguma coisa que faça a igreja crescer. Eu nunca fui atrás dessas ondas, nunca fui. Claro, temos muito que aprender com todo mundo, uns com os outros, né? Quem não tem a aprender, principalmente se um pastor estiver sendo bem-sucedido. Mas eu tenho alguns receios com algumas propostas de coach. Não sei como é que o senhor vê isso. Concordo plenamente com o senhor. Eu creio que nós precisamos olhar o modelo bíblico, a igreja neotestamentária, e buscar, de fato, levar o povo a praticar uma vida piedosa, e nada melhor em termos de ensino do que uma pregação expositiva, levar o povo a ter contato com a palavra, a ter, de fato, uma visão bíblica, a pensar biblicamente. Então, nosso maior prazer e alegria é ver o povo de Deus crescendo no caráter de Cristo. Sim. Paulo, falando aos Gálatas, ele fala de novamente sentir as dores do parto, até ver Cristo formado em vós. Esse é um desafio, né? Muito bem, vamos em frente. As tristes consequências de não delegar, como o trabalho de administrar a justiça para o povo, o trabalho de pastorear e ensinar o rebanho, é pesado demais para que o façamos sozinho, por mais que o tentemos. Sim. Se não delegarmos, faremos sozinhos. Desnecessariamente, todas as tarefas
e colocaremos pressão não só sobre nós mesmos, mas também sobre os outros. É notório, eu conheço poucos casos, mas conheço de pastores que, não intencionalmente, mas a esposa e os filhos viraram saco de pancadas, porque a pessoa chega em casa num nível de estresse e aí qualquer colocação errada, qualquer coisa, é como se fosse só puxou o gatilho, né? Para acionar a bomba, né? Então, às vezes, o cônjuge chega assim em casa, é uma bomba prestes a explodir, basta só puxar o gatilho. E um líder centralizador que não delega, ele vai ficar assim. E muitas vezes quem vai sofrer é a família, né? Eu tinha tudo para ser um líder assim, devido ao meu perfil. E dos defeitos que eu tinha no passado era o perfeccionismo. Eu gostava de tudo bem feito. E o perfeccionista, ele tanto cobra de si como cobra dos outros. E sofre, né? E sofre muito. Mas com o tempo o Senhor foi me moldando, eu fui aprendendo a aceitar as diversidades, as diferenças, o modo diferente das pessoas fazerem as coisas. Eu tenho uma maneira de colocar, por exemplo, a minha xícara na mesa na hora de tomar o meu café. Já minha esposa tem uma outra maneira, mas isso não vai fazer diferença, né? Mas, às vezes, esses detalhes no ministério trazem uma tensão. E aí há casos de líderes que eles delegam, coloco aqui entre aspas, mas depois eles vão lá e vão fazer o trabalho que, aos olhos deles, não foi feito perfeitamente. É verdade. Porque, para o perfeccionista, ninguém faz como ele, né? Exatamente. Só ele sabe fazer. Só ele sabe fazer. Lamentavelmente, isso acontece. Então, a observação de Jetro, ao ver a situação de Moisés, foi perspicaz, né? Se tentarmos fazer muito sozinhos, sem trazer outros para ajudar, vamos acabar deixando muitos sem receber cuidados e todos sentindo que não lhes temos dispensado tempo suficiente. Principalmente a esposa e os filhos. É verdade, pastor. Teve uma vez que eu estava fazendo aconselhamento com a minha filha, era um aconselhamento pré-nupcial, e eu costumo perguntar sobre a infância e coisas relacionadas à vida familiar. E aí eu perguntei dela o que ela mais apreciava ou apreciou na sua infância. E ela disse que foi o tempo que nós estávamos no interior de São Paulo, em Salles Oliveira. Fica próximo de Ribeirão Preto. Na época estávamos plantando uma igreja lá. E por que ela apreciou muito aquela época? Porque naquele tempo eu dava mais atenção. Por ser uma cidade pequena, e eu não tinha, naquela ocasião, muitos afazeres, eu dedicava mais tempo para eles. E isso mexeu muito comigo, porque realmente, depois que nós viemos para Manaus e assumimos a igreja em Dom Pedro outra vez, eu tinha um ritmo muito intenso de atividades. E eu sinto porque foi uma falha da minha parte. E hoje eu tenho, graças a Deus, procurado corrigir. Estou trabalhando nisso, com a graça do Senhor. É isso mesmo. Muito bem, vamos em frente. Para parte da responsabilidade de liderança consiste em assumir as novas tarefas e levar adiante novas iniciativas até o ponto em que estas venham a ser entregues a outros, né? Por exemplo, o pastor detecta que a igreja carece de um ministério na área da família, evangelismo, de um grupo específico, alguma área em que faz parte da missão da igreja e a igreja ali não está cumprindo. E o pastor toma a frente, lidera, mas o ideal é isso mesmo, ele ser visionário, tomar a frente, liderar, treinar e passar a bola, né? Porque ele não vai ficar na frente de todos os ministérios. Essa coordenação nossa, ela é fundamental.
né? A nossa igreja tem hoje 15 áreas ministeriais. Dentro de cada área tem vários ministérios. Então nós temos os coordenadores das áreas. E cada ministério que compõe aquela área tem um líder. Não é? E o pastor, eu procuro apoiar os coordenadores, e os coordenadores, os líderes, e muitas vezes reunimos todos, né, coordenador e líderes. Alguns são mais fáceis, outros não são tão fáceis, alguns dão mais trabalho, outros menos, mas essa coordenação toma muito tempo. Sim. Né, fazer essa coordenação. Aí você põe aconselhamento, né? Sim. Você põe visitação, preparação, né, para um programa como esse, pregar, quando você vê, e sem lembrar que o ministério de intercessão do pastor toma muito tempo. Né? Pastor, vamos para o nosso intervalo. E eu quero dizer a você, pastor, querido irmão, que você pode entrar no canal da igreja no YouTube e lá você encontrará a playlist onde todos os programas, todos os podcasts Fé na Verdade anteriores estão lá. Então você hoje está participando do 12º capítulo do livro Ser Pastor, mas do primeiro capítulo até este capítulo, então tem 12 programas como o de hoje, tem 12 podcasts baseados nesse livro. Então vale a pena você... tem gente, e isso já virou um jargão, né, maratonar algumas séries, né? Eu já ouvi irmãos dizendo que passou uma noite, uma tarde inteira, maratonou, vendo todos os episódios daquela série e esgotou. Você pode maratonar também aí nas nossas playlists. Já voltaremos para o último bloco do programa e do podcast Fé na Verdade, estudando sobre o tema Saber Delegar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do estudo do livro Ser Pastor. Este livro é um livro que nós recomendamos, da editora Cultura Cristã. Você o verá aí na tela, vale a pena adquirir, vale a pena ler. São 2 obreiros maduros, experientes, que compartilharam vários conselhos, e também você pode usá-lo, inclusive, e extrair boas lições dele para um curso de liderança. Tem aspectos que podem ser compartilhados com todos os líderes. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, você, pastor querido, que divulgue o podcast com outro colega de ministério. E você que é ovelha também. Então nós temos o nosso chat. Faça aí o seu comentário, escreva, deixa aí a sua pergunta, deixa a sua consideração, a sua observação, e, na medida do possível, nós responderemos, não é, as perguntas. A nossa equipe técnica vai nos repassar e nós tentaremos responder, tá bem? E curtir e compartilhar. Não esqueça, participe, porque a Constante TV é uma igreja missionária. E se você compartilhar e curtir, você estará participando desse ministério e da expansão da palavra e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor, então, no nosso terceiro e último bloco, vamos dar continuidade considerando tudo quanto esses autores disseram sobre o tema saber delegar. Não é? Vamos em frente, então. No entanto, se não delegarmos, temos pouco ou nenhum tempo para considerar o desenvolvimento e o progresso, e nos colocamos na esteira de sermos empurrados pelas pressões dos compromissos por tarefas imediatas rotuladas como urgentes, em vez de estarmos livres para considerar as tarefas realmente importantes da liderança. O irmão já teve essa experiência? Então, e para isso é importante que eu esteja disposto realmente a trabalhar o meu mundo interior.
e a desenvolver uma liderança que esteja, de fato, interessada em cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem um livro que me ajudou muito a fazer a diferença entre o que é prioridade e o que é urgente, que é Como Aproveitar ao Máximo de Seu Tempo e Potencial. Porque, normalmente, nós temos a tendência de agir pelo impulso. E nós, como mordomos de Cristo, precisamos aprender a andar segundo as prioridades de Deus nas nossas vidas. Porque se andarmos no impulso do coração, corremos o risco de vivermos o que chamo de tirania do urgente e ficarmos presos também a dívidas e a envolvimentos com os negócios aqui da terra. Muito bem. Se a equipe técnica achar aí, como é o nome do livro? Como Aproveitar ao Máximo de Seu Tempo e Potencial. Se vocês acharem aí, podem colocar na tela para nós sugerirmos para os pastores. Excelente, né? esse livro. Tá bom? Bem, pastor, essa declaração aí foi fundamental. A relutância em delegar. O líder pode ter a consciência dessa necessidade, mas está sempre postergando, né? Uhum. Então, há sempre razões por trás das falhas em delegar e precisamos identificá-las a fim de saná-las. Por que não delegamos? Uhum. O aspecto da insegurança, né? Tem muito líder que é um bom líder, mas é inseguro, é ciumento. Uhum. E eu creio que por detrás de todo o ciúme, de uma certa forma, tenha uma raiz ali de insegurança, medo. Será que alguém pode tomar o meu lugar? Pode ser mais elogiado ou melhor visto do que eu? Conheci um irmão que estava muito ferido, muito magoado, porque ele estudara, se preparara, e o pastor, ele viajava, ele era convidado para pregar fora, conferências, e normalmente o convidava para pregar. E ele se esmerava na preparação, na oração, e Deus abençoava. E o pastor foi percebendo que a igreja estava cada vez mais gostando, elogiando, dizia: pastor, olha que bênção. E o pastor foi ficando enciumado com aquele fato e diminuiu suas viagens e passou a colocar pessoas outras despreparadas e conseguiu afastar de uma maneira muito mesquinha, não sei se esse é o termo correto, mas o afastar, e ficou claro para muita gente na igreja que foi ciúme. Né? E aquilo o desapontou tanto, porque ele tinha aquele pastor como um modelo para ele, né? E quando o seu referencial te desaponta, sempre é muito difícil. Então, identificar, né? Por que eu não delego? Sim. Então, tentar entender, né? Uma razão menos indigna para a nossa falha em delegar pode ser o medo de que a tarefa não fique bem feita. Sim. Aquilo que nós já havíamos dito, né? Algumas pessoas têm medo de confiar nos outros. Podemos ser perfeccionistas e preocupados, temendo quando entregamos uma tarefa a uma pessoa que ela não a fará de forma eficiente. Mas o fato é que muitas vezes essa perspectiva é nossa. Sim. Né? E é lógico que, num primeiro momento, quem está desenvolvendo alguma atividade, algum projeto, eu lembro de mim, quando eu comecei o meu ministério, eu fazia coisas que hoje eu não faço mais da maneira como eu fazia, porque eu aprimorei. Eu aprimorei por quê? Porque eu tive oportunidades de servir, eu tive oportunidades de pessoas que me encorajaram. Okay. Então, isso é muito importante. Né? Estamos com um erro de digitação ali no Bem Feito, mas foi mais erro de digitação do que de português. Vamos em frente. Se por trás dessa preocupação está nosso orgulho, então temos que reconhecê-lo e exterminá-lo.
Se nosso medo é justificado, devemos nos esmerar em dar à pessoa toda a ajuda que pudermos, como um escudo interior para garantir que, se os problemas surgirem, ela poderá lidar com eles sem grandes dificuldades, né? Então, esse acompanhamento, delegar, não é jogar a batata quente na mão do líder e deixá-lo ali se virar, né? Então, aí que entra a mentoria, né? Sim. Mentoria é muito importante. Muito bem. Pode ser que possam fazer uma tarefa melhor do que a pessoa a quem a confiamos, mas de que outra forma ele ou ela vai aprender se não proporcionarmos a oportunidade? Não terá, né? E ao enfrentar a tarefa que ele ou ela não só vai conseguir lidar com a situação, como poderá acabar atuando melhor do que nós. Então, temos que admitir. E seria tão bom ver irmãos se desenvolverem a tal ponto de estarem realizando aquela tarefa melhor. Eu acreditaria que fomos muito bem-sucedidos como líderes. se alguém, entre aspas, nos superou, né? Exatamente. Que a gente não há concorrência, né? Não há qualquer tipo de enfrentamento ou de disputa. Mas é muito bom ver alguém que foi além. O próprio Senhor Jesus disse que seus discípulos fariam coisas bem maiores do que ele fez, né? Então, para mim é gratificante ver aqueles que estão sob os meus cuidados fazendo um trabalho muito maior, com mais eficiência do que eu tenho feito. Sim, muito bem. Os benefícios de delegar. Uma sábia divisão do trabalho gera eficiência. Delegar alivia a carga de responsabilidades e nos permite ter mais alegria no que fazemos, porque não ficamos sob uma pressão desmedida. Não é? Muito bem, vamos em frente. Pelo ato de delegar, garantimos uma continuidade e novos dons, incluindo aqueles da liderança, surgirão. Delegar não só nos ajuda, mas também beneficia aqueles que têm, assim, o privilégio de desfrutar de um maior envolvimento na obra no corpo de Cristo. Deus, que nos deu as nossas capacidades, deu habilidades iguais a outros. Então, delegar pressupõe essa percepção eclesiástica e teológica de que os dons do Espírito significam exatamente isso. Não é? Muito bem. A maioria de nós deve ser seu próprio desenvolvimento espiritual em serviço às pessoas que confiaram em nós e as evidências de que elas perceberam do Espírito de Deus agindo em nós, o suficiente para delegar-nos responsabilidades. Qual a observação, pastor? Achei essa declaração muito importante. Eu, enquanto ouvia o irmão lendo, estava lembrando da minha vida, né? Eu comecei a minha formação, eu nem imaginava que eu ia ser o pastor da igreja em Dom Pedro, mas comecei minha formação teológica com 15 anos de idade. Aos 20, eu estava sendo ordenado ao ministério, consagrado ao ministério. E, olhando para trás, eu fico pensando como era possível estar tão jovem já ali envolvido. Mas aqueles que estavam comigo, me ajudando, meus pastores e irmãos da igreja, eles contribuíram muito para o meu desenvolvimento. E é lógico que naquela época eu ainda era muito imaturo, muito inexperiente, mas eles viram o potencial que eu tinha. E depois, com os contatos com outros pastores, com outros irmãos, outras experiências, como, por exemplo, eu trabalhei com o pastor Paulo Hatcher, que era o pastor da Igreja Tabernáculo Batista, eu trabalhei como professor. Eu observei muito a maneira como ele administrava a escola, a postura dele, o modo de tratar os professores, os alunos. E, principalmente, uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Paulo Hatcher
foi a gestão, a administração do tempo, a também ser disciplinado no uso do tempo. Por exemplo, uma coisa que eu não tenho problemas é com o horário. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar, eu cumpro uma agenda tranquila, porque eu aprendi olhando, observando homens que temiam ao Senhor e que, através de suas habilidades e dons, estavam servindo ao Senhor, edificando vidas, como foi a minha vida edificada. Muito bom. Bem, vamos em frente. Áreas de delegação. Delegação começa quando há uma equipe pastoral, razão pela qual deve haver um líder entre os líderes é que cada equipe precisa que seu trabalho seja coordenado e que alguém seja reconhecido como o iniciador na delegação, para que a questão não fique vaga e indefinida. É melhor que descrevamos algumas das situações de equipe com as quais estamos familiarizados. Não é? E eu acho interessante porque um pastor de uma igreja em São Paulo, uma grande igreja, ele entendeu que a equipe todos teriam a mesma voz, a mesma responsabilidade e o seu ponto de vista teria o mesmo peso. Sim. E não deu certo. E ele voltou ao modelo de, entre os pastores, ter o pastor líder. Sim. Não é? É interessante envolver pessoas no processo, mas tem que ter alguém que dê o norte. Certo. E, às vezes, a palavra final. Não tem jeito. É da natureza humana, não é? Exatamente. Muito bem. Princípios para a delegação bem-sucedida. Antes de delegar responsabilidades, devemos identificar nossas tarefas principais. Ao delegar, não estamos nos liberando dessas responsabilidades, mas estamos entregando a outros tarefas que nos impedem de cumprir adequadamente a nossa principal obra. Por exemplo, eu não sou pastor construtor. Eu conheço pastores que fazem um excelente trabalho de construção de prédio, de investir no patrimônio, até mesmo na administração. Eu sou presidente da Igreja em Dom Pedro, então eu tenho um papel administrativo, mas eu tenho delegado isso para pessoas que têm competência nesta área e cuidam das questões jurídicas e administrativas e financeiras da igreja, porque o meu foco principal é o ensino da palavra, é o lidar com pessoas, é o encorajar pessoas, é ouvir as pessoas, é o pastoreio. Sim. Então, isso é muito importante. E hoje a igreja em Dom Pedro entende isso, porque no passado, e talvez aí seja a razão porque muitas igrejas não crescem, tudo fica centralizado no pastor. E é perigoso e cansativo. Né? Exatamente. Muito bem. O primeiro princípio da delegação é testar o potencial. Assim que as pessoas entram na comunhão da igreja, é bom oferecer oportunidades através das quais possam ser gentilmente postas à prova para revelar dons e habilidades. Né? Tem igrejas tão fechadas que ninguém consegue entrar. A pessoa frequenta e participa do culto, mas as áreas estão tão fechadas que elas não têm como mostrar o que Deus lhes deu e as dotou. Né? Vamos em frente. Embora a delegação deva ser prontamente adotada, nunca deve ser realizada ao acaso ou descuidadamente. É preciso escolher a quem delegar responsabilidades. Moisés criteriosamente selecionou aqueles que iriam ajudá-lo, guiado pela instrução hábil de Jetro, de que eles deveriam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Então, um perfil aí de gente não só capaz, mas com integridade, um perfil de um líder, né? Muito bem. Qualificações morais são tão importantes quanto habilidades ao se delegar a responsabilidade espiritual. Muitas vezes a pessoa ela apresenta muita capacidade,
mas você conhece o caráter, essa pessoa já foi pega mentindo, não é? Ou com alguma outra, algum outro desvio, e é muito capaz, mas está desqualificado, né, para a tarefa. Pastor, o irmão citou para nós o nome de um livro, né? Olha aí, Como Aproveitar ao Máximo o Seu Tempo e Potencial, da editora Betânia. Eu não conhecia esse livro, eu vou adquiri-lo. Como Aproveitar ao Máximo o Seu Tempo e Potencial. É esgotado esse livro, não? Não, Não. Eu sempre recomendo, quando eu estou tendo oportunidades de entrar nesse tema, eu geralmente recomendo para, principalmente os jovens que estão começando a sua carreira, muito, muito interessante, bem motivador, para termos uma agenda segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Que bom. Eu estou vendo ali no subtítulo, né, uma estratégia para viver melhor e realizar mais. Eu vou comprar e vou comprar um para cada um da equipe aqui, pastoral da igreja também, né? Muito bem. Voltemos para o nosso texto e nós já estamos finalizando, né? Então, devemos respeitar a relutância das pessoas em realizar um trabalho que lhes é sugerido. Pode ser uma timidez natural, que precisa ser superada, mas também pode ser porque elas não possam arcar com a responsabilidade e podemos causar o mal a elas e a outros, pressionando-as indevidamente. Discernimento e generosidade são necessários aqui, como em todos os lugares. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, mais do que o estudo do livro, não é? Essas interações e esse compartilhar das nossas experiências é gratificante e edificante. Então, muito obrigado mais uma vez, e não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e comentar. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua pergunta, faça a sua observação. Ela será muito útil para nós, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus. Se Ele assim permitir, voltaremos na próxima semana para o 13º capítulo do livro Ser Pastor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.